Eu sou o Rinco e hoje a gente vai estar fazendo um sistema de registro e autocargo aí usando o nosso novo bot aí com Firestore, banco de dados Firestore, né? Então aqui já no servidor de desenvolvimento eu vou mostrar para vocês algumas coisas que a gente vai ter aqui com o que a gente vai fazer nesse vídeo, né? Então primeiramente a gente tem um comando de configurações aqui que a gente pode definir algumas configurações básicas aí, persistentes, a gente vai estar salvando no banco de dados, né? Então, olha só, eu tenho esse comando /sistemas logs canal, onde eu posso especificar o canal de logs, que vai ser o canal de logs padrão aí que eu vou usar nos meus outros sistemas, né? Então, eu seleciono aqui um canal que eu quero, clico para enviar, e aí ele diz que o canal padrão do sistema de logs agora é o #logs. E aí eu posso atualizar aqui o meu banco de dados, olha só. E ele já adicionou aqui um documento aqui, com o ID da nossa guilda e já com o objeto bonitinho aqui que eu pré-determinei, e eu posso fazer a mesma coisa para outros comandos também, né? Eu tenho esse aqui que é o global cargo, né? Então esse aqui vai ser o cargo padrão de todo mundo que entrar no servidor, então eu posso escolher aqui o membro. Agora o cargo padrão do sistema global é o membro, né? E a gente tem esse aqui, ó, o canal padrão do sistema global, né? E eu já tenho até esse canal aqui pronto. Porém, a gente não vai usar muito ele nesse vídeo aqui, mas já vai servir aqui para o sistema futuro que a gente vai fazer, né? Então eu posso definir ele aqui. Agora, olha só que interessante. Vejam bem, o Prods ele já tá aqui no servidor, mas eu vou simular como que ele estivesse entrando pela primeira vez, né? Isso aqui não tem importância vocês entenderem, mas é basicamente eu vou simular que o Prods entrou no servidor, né? Então eu vou usar esse comando aqui, que eu também não vou mostrar no vídeo como que faz, é só um comando simples que emite um evento, mas basicamente é um evento de uma pessoa entrando no servidor. Então, quando eu executar isso aqui, basicamente vai ser como que o Prods entrou no servidor pela primeira vez, né? Então eu posso enviar o comando aqui e olha só, pelo visto não aconteceu nada, né? Mas aconteceu, olha só que massa. O Prods ele recebeu aqui o cargo de membro, ele foi registrado no sistema de registro que a gente tem e aqui no chat de logs a gente recebeu aqui uma log completinha aqui do que aconteceu, né? Então se eu voltar aqui no banco de dados, olha só, eu posso até atualizar ele aqui e agora a gente tem a collection de users também, olha só, e ele recebeu aqui uma única propriedade que eu defini para ele receber, primeiramente, né? Que é username, né? Então a gente já tem um documento aqui com o ID do Prods e com uma propriedade só, né? O documento ele pode ter diversas outras propriedades, mas a gente pode deixar elas todas opcionais, né? Então basicamente esse foi o exemplo simples aí do que a gente vai estar fazendo nesse vídeo. Então vamos direto pro código, né? E sempre lembrando vocês, esse projetinho a gente criou usando a minha CLI aí, Umbra Plus. E você pode criar um projeto de bot de Discord com Firestore, que é o banco de dados que a gente está usando aqui, simplesmente usando o comando npx umbraplus @laytest aí no seu terminal do VS Code. E aí você vai respondendo as perguntas e na hora de escolher o preset, você escolhe o preset com Firestore. Isso aí vai criar um projetinho completo aqui para você, com a base já para você poder usar o Firestore aí. Se você quiser entender um pouquinho mais sobre essa base de Firestore, pode acessar o vídeo aí que eu mostro como que cria isso e dou alguns exemplos aí de como que usa. O link tá na descrição aí e também tá no card aqui em cima, pode acessar. E esse vídeo ele vai ser um pouco maior do que os outros, porque a gente vai estar criando algo mais avançado, né? Então a gente vai estar criando um sistema todo aqui e por incrível que pareça, essas coisas aqui são um pouco básicas até, mas se você não tiver muita paciência, esse vídeo pode não ser para você, porque nesse vídeo eu vou estar explicando e tentando fazer com que vocês entendam todo esse processo que a gente vai estar criando aqui para poder desenvolver esse sistema, né? Então a gente já pode começar aqui com esse primeiro item, que é definir a estrutura dos documentos, né? Então, como a gente está trabalhando agora com banco de dados, a gente precisa definir a tipagem aí dos nossos documentos dentro do banco de dados e também no nosso código, né? Então a gente vai começar aqui uma estrutura básica aqui de documento de usuário, né? Então olha só, quando eu gerei esse projeto aqui, ele já veio com essas interfaces aqui escritas, né? Então eu vou deletar isso aqui tudo e eu vou criar uma nova do zero. Então vamos lá, a gente primeiro vai criar aqui uma interface simples, vai se chamar User Wallet, que vai ser a carteira do usuário, né? Então dentro dessa interface aqui a gente vai ter uma propriedade só por enquanto, que é uma propriedade opcional, que seriam os coins, né? As moedas do usuário. E essa propriedade ela é um number. E agora sim a gente vai criar de fato o nosso documento aí, né? Então a gente já pode exportar, já começar exportando aqui uma interface chamada User Document. Ela vai ter uma propriedade obrigatória que é username, então todos os nossos documentos aqui tem que ter essa propriedade e a gente vai ter aqui uma outra propriedade que vai ser um objeto, que vai ser a carteira do membro, né? Então a gente pode passar aqui essa interface que a gente criou e pronto, a gente já criou o nosso documento simples aqui. Então olha só, eu criei uma variável simples aqui, ó, isso que vocês não precisam fazer, eu só tô dando um exemplo. Se a nossa variável é do tipo User Document, quando a gente apertar um Ctrl espaço aqui, a gente vai ver todas as propriedades que a gente precisa ter nesse objeto ou
que a gente pode ter. Então, a que a gente precisa é essa aqui, username, que ela não tem interrogação, ela é obrigatória. Então, a gente precisa ter uma string aqui. E a gente tem um outro objeto aqui dentro, que é o wallet, né? Então, quando a gente colocar alguma coisa aqui, a gente tem que abrir as chaves e aí a gente vai ter um objeto com coins aqui dentro. Eu fiz dessa forma de objeto porque futuramente a gente pode estar colocando outras coisas dentro aqui da carteira, né? Então, a gente sempre vai fazendo assim, né? Vou apagar isso aqui tudo. Então, agora a gente vai estruturar aqui o documento da guilda, né? Então, aqui dentro de Documents, a gente já pode criar um novo, que vai ser o Guild Document. Então, o nosso arquivo aqui já criado, a gente pode começar ele. Olha só, pra gente estar criando esse documento da guilda, eu vou estar criando diversas interfaces para cada propriedade que for um objeto, né? Então eu já começo aqui criando a interface das logs aqui, que vai ser uma propriedade dentro do nosso documento da guilda, né? E por enquanto ela só vai ter uma propriedade que ela é opcional, que é o channel. E o channel vai ser o ID do canal, né? Vai ser uma string aqui. E aí a gente pode fazer a mesma coisa para o global. A gente vai ter o channel e a gente também vai ter aqui o role. Então, como ambos são strings, a gente vai estar passando os IDs aqui, né? Então agora a gente só exporta aqui uma interface com o nome de Guild Document. E aí a gente põe aqui as interfaces que a gente criou aqui em duas propriedades, né? A logs e a global. Então agora a gente vai ter duas propriedades que são objetos com essas propriedades aqui, né? Então a gente vai voltar aqui no index dentro da nossa pasta database. Posso até minimizar aqui a pasta de documents. Dentro da nossa pasta database a gente tem o index aqui, entra nele e o que a gente vai fazer? Aqui embaixo a gente vai exportar tudo de documents/guild document. Assim como já tá dizendo aqui o comentáriozinho, né? Eu posso até apagar porque eu sei como faz. Então eu deixo eles assim. E aí eu vou criar aqui outras propriedades de collections. Isso aqui são atalhos que a gente vai estar usando, né? Na hora da gente estar utilizando aqui a nossa variável db. Então eu vou criar aqui o guilds, que é basicamente a collection de guilds, né? E eu puxo aqui o collection do TypeSaurus, que é uma lib pra gente estar manipulando melhor aí o Firestore, né? E aí, na tipagem genérica, eu posso passar aqui o guild document, né? Então a gente vai apertar aqui, ele vai importar sozinho. Ele já importou aqui o documento pra gente. E aí a gente abre aqui o parênteses da função, passa aqui o nome da collection lá no Firestore, né? E eu quero que o nome seja guilds. Eu gosto de duplicar isso aqui e dar o nome de guilds keys, como vocês viram aqui que eu fiz com users também, né? E aí eu pego e uso essa tipagem utilitária aqui do TypeScript, que se chama required. Ela vai definir que todas as propriedades do nosso objeto são obrigatórias. Isso eu costumo usar um pouco para utilizar uma outra função aqui do DB, que é o update, né? Mais pra frente eu mostro para vocês como que vai estar usando isso, né? Mas por enquanto faz assim e vai dar certo. Então beleza, a gente já estruturou aqui os nossos documentos e a gente pode agora passar para o comando de configuração. Então vamos lá, eu vou criar um comando aqui dentro de uma pasta chamada private. Esse comando vai se chamar systems. Os nomes dos arquivos eu gosto de deixar todos em inglês mesmo, né? Então bora tá começando aqui o comando. Eu já vou importar tudo que precisa aqui, né? Mas enquanto você for criando o comando, você vai utilizando aí, você pode escrever o nome do item que você precisa e o VS Code pode importar automático para você, né? Então eu já vou criar o comando aqui de uma vez. A gente vai criar um novo command aqui. Ele vai se chamar sistemas, mas antes disso eu vou definir aqui default member permissions. Só pessoas com a permissão de administrador vai poder usar esse comando, né? Você pode colocar as permissões que você quiser aí ou fazer uma checagem de permissões aqui dentro mesmo, né? Você que decide aí, né? Então agora vamos pôr as opções aqui. A gente abre o array de options. A primeira opção vai ser um subcommand group chamado global. Então esse aqui é um grupo de subcomandos onde a gente vai ter dois subcomandos, né? O primeiro vai ser aqui um subcomando para definir o canal e ele vai ter uma opção de channel e eu posso passar aqui um tipo de canal que essa opção vai aceitar, que é só guild text. Coloco que é required, que a pessoa vai ter que passar o canal, senão o comando não pode ser executado, né? E agora vamos criar aqui outro subcommand. Aqui embaixo a gente vai criar também o subcomando de cargo, né? E aí a gente cria aqui as opções dele e uma opção que ele tem é o cargo, né? Então a gente põe aqui que ele é do tipo role e põe required também, né? Então desse jeito a gente já tem aqui um subcommand group que tem dois subcomandos e cada um tem suas opções, né? E agora vamos criar outro subcommand group aqui embaixo, que é o de logs, né? A gente vai configurar aqui o sistema de logs e por enquanto a gente vai ter só um subcommand aqui dentro, que é o de canal, né? E dentro desse subcommand a gente tem a opção do canal, né? A gente passa o canal aqui, faz a mesma coisa ali em cima, põe aqui o tipo de canal que essa opção aceita, guild text e é required, né? Então agora vamos para nossa função run. Vai ser bem simples aqui. A gente vai extrair aqui da interação options e guild. E aí a gente já começa aqui adiando a resposta. Vou deixar aqui efêmero. Agora que a gente está usando o banco de dados aqui, eu recomendo que vocês sempre adiem a resposta logo no começo da execução do comando, né? Sempre que vocês criarem um comando que executa aí coisas do banco de dados, primeiro adia a resposta e depois, quando a gente for responder de fato o comando, a gente edita a resposta, né? Por que isso? Porque a gente não sabe quanto tempo pode levar as operações de banco de dados que a gente vai estar fazendo. A gente vai estar lendo documentos do banco de dados, escrevendo documentos, sabe?
sabe, atualizando. Então pode ser que isso demore mais do que os 3 segundos que o Discord fornece pra gente responder uma interação só com o método reply normal, né? Define aqui um defer reply pra ele adiar a resposta e você vai ter mais 15 segundos aí pra você poder enviar uma resposta de fato aí pro usuário, né? E eu não acho que uma operação no banco de dados iria demorar muito mais do que isso, né? Mas é importante que vocês coloquem dessa maneira aqui, né? Então vamos lá, vamos fazer aqui o nosso processo mais comum aí de subcommand groups e subcomandos. A gente vai usar o switch, né? Então a gente vai pegar aqui as options e o subcommand group. E caso o subcommand group for global, a gente vai ter outro switch aqui dentro que é agora para os subcommands, né? Então, caso o subcommand do subcommand group global seja canal, a gente vai obter aqui o canal aqui dentro das opções. A gente põe o true aqui, porque a gente definiu que é required, então aqui a gente tem de fato um canal. Eu não preciso passar o tipo do canal aqui, porque a gente vai estar utilizando essa variável aqui só para pegar o ID mesmo do canal, né? E agora a gente vai estar usando aqui o DB upset, por isso que a gente puxou o DB aqui em cima, ó. A gente puxou aqui o DB do nosso atalho aqui database e a gente está utilizando aqui a função upset aqui, né? Essa função basicamente vai definir aqui uma propriedade que a gente passar aqui no objeto para um documento com esse ID aqui, né? Então eu passei aqui a collection de guilds que a gente definiu junto ali no arquivo index aqui do database. Por que que a gente usa o upset? Porque ele vai definir essa opção aqui em um objeto existente, ou ele vai criar um novo objeto caso esse objeto não exista no nosso banco de dados, né? E ele faz isso sem substituir os outros dados, caso já exista um objeto com dados lá dentro, né? Então por isso a gente usa o upset. Se você usasse só a função set, ele criaria tudo do zero só com as opções que a gente passou aqui, as propriedades, né, que a gente passou aqui. Então depois que a gente faz esse upset aqui, a gente edita aqui a nossa resposta, que a gente adiou aqui em cima, e eu posso dizer aqui uma mensagenzinha, né? O canal padrão do sistema global agora é o channel, né, que a gente pegou aqui, ele vai mencionar o channel pra gente. E agora a gente vai estar repetindo esse processo para todos os outros subcomandos que a gente tem, né? Então eu tenho aqui o subcomando cargo e a gente faz a mesma coisa, obtém o cargo, faz o upset aqui, passa as propriedades certinhas. A gente tem a propriedade global aqui no nosso banco de dados, que dentro tem um objeto que tem role e a gente pode passar aqui o ID do nosso cargo. E aí a gente envia aqui uma resposta, né? Edita a resposta e passa aqui uma mensagenzinha legalzinha, né? E olha só, como a gente já deixou ephemeral aqui em cima, a gente não precisa passar o ephemeral aqui também, né? Até mais porque não existe, olha só. Se eu tento dar o autocomplete aqui, ele não existe o ephemeral aqui dentro, né? Por isso que é importante deixar o ephemeral já aqui em cima. Então, agora a gente faz a mesma coisa aqui, ó. Eu vou até minimizar aqui para ficar mais fácil, olha só. Eu minimizo esse switch aqui e vocês vão ver que eu vou criar um outro caso aqui. Vai ser embaixo desse caso de global aqui, né? Então, olha só, eu criei aqui o caso logs e dentro dele eu tenho outro switch que a gente vai estar acessando os subcomandos do subcommand group logs, né? E é o mesmo processo que a gente fez ali nos outros, né? Obtém o canal, dá o upset aqui, só que agora na propriedade logs, e responde aqui editando a nossa resposta, né? Com a mensagenzinha. E tá pronto o nosso comando básico aí. A gente pode até testar ele, ó. Vamos dar o npm run dev aqui para ver se ele já foi registrado lá no servidor. Se a gente escrever /sistemas aqui, só o comecinho ele já mostra aqui que todos os comandos foram registrados bonitinho aqui pra gente. E todos eles já estão com a funcionalidade lá, né? Posso até testar aqui, ó. Vamos definir aqui o cargo membro, né? Então vamos lá. O cargo padrão do sistema global agora é membro. E tá pronto aqui o nosso comando de configurações. E agora a gente vai fazer algumas funções relacionadas diretamente com os dados, né? Então, a gente vai criar algumas funções aqui para o nosso sistema de registro, né? Então, eu posso voltar aqui no nosso projeto. Eu vou minimizar aqui essas pastas para ficar melhor de visualizar. Eu vou entrar aqui na pasta Database e aqui dentro eu vou criar uma pasta chamada Functions. E a gente vai pôr funções que mexem diretamente com os dados aqui do nosso Firestore, né? Vou criar aqui um arquivo chamado Register e direto aqui no Index eu vou vir aqui embaixo e já vou exportar ele para eu poder puxar direto desse arquivo, né? Export tudo from /functions/register. Por enquanto ele vai ficar dando esse errozinho porque a gente não está exportando nada ali dentro, né? Mas assim que a gente exportar uma função aqui dentro, o erro some. Então bora lá. Aqui dentro eu já vou começar importando as coisas que a gente vai usar. Eu só vou estar usando aqui a classe user do Discord.js, a minha interface do user document e a nossa variável db, né? Então eu já vou começar aqui exportando uma função assíncrona chamada hasRegister. Essa função basicamente vai servir pra gente verificar se um ID existe no nosso banco de dados, né? Então a gente vai receber aqui como parâmetro uma string, vai ser o ID do documento, e aí a gente vai criar uma variável chamada data e a gente vai usar aqui
aqui o dbGet, passando aqui a nossa collection de users, também tá dentro de db, e passando o nosso ID, né? Então a gente vai obter aqui o nosso user document ou undefined. E aí, olha só como que a gente vai fazer para isso aqui retornar um booleano. A gente simplesmente vai instruir o retorno aqui como uma dupla negação aqui de dados. O que isso aqui vai fazer? Isso aqui basicamente vai transformar o valor disso aqui em um booleano, né? Então, se tiver um user document, vai ser true, e se for undefined, vai ser false. Então, se você olhar aqui o retorno aqui dessa função, você vê ali que é uma promessa de um booleano, né? Agora a gente vai criar uma outra função aqui chamada createRegister, e nela a gente vai receber aqui um usuário, e eu já vou extrair diretamente desse usuário aqui o username dele e o ID, que é só o que a gente vai usar, né? Então, a gente já vai fazer aqui um await db set, e a gente tá usando o set aqui para criar do zero, né? Se a gente fosse usar o upset, ele iria criar por cima, sem substituir as outras propriedades, né? Mas como o create aqui, a gente está partindo de um princípio que o usuário precisa de um novo registro, né? A gente está criando do zero aqui, então tudo que ele vai ter vai ser o username dele aqui, né? Então eu passo o ID aqui do user e também passo um objeto aqui que vai conter o username, né? Então olha só, se eu pôr uma vírgula aqui e der um Ctrl espaço, você vê que aparece aqui as outras propriedades que a gente definiu no documento, né? Mas como ela é opcional, eu não preciso passar ela aqui agora, né? Então, tendo essa função de createRegister, a gente pode agora só retornar aqui o documento, né? A gente vai obter esse documento que a gente acabou de criar e vai retornar ele como um documento. Então, essa função aqui retorna um documento mesmo, né? Ela não pode retornar undefined. E por último, a gente vai ter aqui uma das funções mais úteis que a gente vai estar utilizando aqui, que vai ser a getRegister, né? A gente vai estar obtendo um documento aqui, mesmo que o usuário não tenha, a gente vai fazer essa função aqui, usar a função aqui de criar o registro e retornar um documento de fato pra gente, né? Então a gente vai receber aqui um user e a gente vai tentar primeiro obter um documento, então a gente pode ter aqui um documento ou undefined, né? Se ele não encontrar. E aí a gente vai fazer um if básico aqui, se tiver aqui o nosso documento, ele vai retornar o nosso documento. Mas caso não tenha, a gente vai retornar aqui a função createRegister e ela retorna um documento de fato. Então essa função aqui sempre vai retornar um documento pra gente. Se o membro não tiver um documento criado lá no Firestore, essa função get aqui vai tentar obter e se não tiver, ele vai criar, né? Então essa aqui vai ser uma função muito útil que a gente vai estar utilizando bastante, né? Então essas aqui foram as funções que a gente teve aqui. A gente já definiu todas elas, podemos marcar aqui. E agora a gente vai estar fazendo umas funções aqui relacionadas à interação no Discord, né? Então eu vou começar aqui pela função de logs, ó. Vou mostrar pra vocês uma função de logs bem customizada que a gente vai estar utilizando em outros vídeos também, né? Então, olha só, vamos lá. Dentro aqui dessa pasta de funções, ó, é a pasta que tá dentro do source, não dentro do database. Eu vou estar usando essa pasta de funções aqui. Eu vou apagar essa função padrão que veio já, né, na base. Eu não quero usar. E olha só, aqui no export ele já não encontra mais, né? Então, aqui dentro eu vou criar aqui uma pasta chamada systems. E a primeira função que eu vou criar vai ser a função de log, né? Então eu posso criar ela aqui e eu já posso exportar ela aqui também, né? Ó, vamos dar um export aqui tudo de /systems/log. O errinho básico aqui, porque não tem nada exportando lá. Então, bora começar aqui. Eu já vou importar tudo que a gente vai usar nessa função, né? Então eu vou criar uma interface aqui chamada guildLogProps. Convenção aqui de nome de interface que eu dou para as interfaces do objeto que a gente vai estar recebendo dentro de uma função, eu costumo dar o nome aqui da função e depois props, né? Então já vocês vão ver isso. Então dentro dessa interface eu vou ter algumas propriedades aqui. A primeira vai ser a mensagem da log, né? Que a gente vai estar usando. O executor, quem executou a ação para ter uma log, né? Então o executor é um user. A gente também precisa passar a guild aqui para a gente poder obter algumas informações. E aí algumas coisas opcionais agora, né? Eu vou passar aqui o objeto thumbnail aqui de dentro da interface embed data aqui que a gente usa para criar os embeds, né? Eu também quero o objeto de autor, né? Caso eu queira customizar um pouco mais aí essa minha mensagem. E aí eu passo também um título aqui, opcional, né? Uma string, uma color também, string. E agora a gente vai criar aqui nossa função. A gente já começa exportando aqui uma função assíncrona e o nome dela vai ser guildLog, né? Ela vai receber aqui um objeto que vai ter as propriedades que a gente definiu aqui na nossa interface e eu já vou começar desestruturando. Eu vou pegar aqui primeiro as opções obrigatórias, né? Então eu vou pegar message, executor e guild. E depois eu vou colocar tudo dentro de uma variável chamada props, né? Que são, eu vou colocar nessa props aqui só as propriedades opcionais, né? Você poderia extrair tudo aqui direto também, mas eu prefiro fazer assim para ficar mais simples para a gente entender, né? Então, aqui na execução do comando, eu já vou extrair aqui também direto das props o título, a color e olha só, aqui em color, como isso aqui é uma propriedade opcional, eu quero que de fato tenha alguma coisa aqui. Então, eu vou definir direto aqui na color a cor primary aqui do meu arquivo
arquivo de configurações aqui que eu peguei aqui da minha pasta de settings aqui no meu bot, né? Poderia colocar uma string qualquer aqui, né? Uma cor de fato, né? Um hexadecimal aí. O hexadecimal que eu tenho aqui nesse primary é azul, mas eu faço assim para caso eu não passe a propriedade color, ele definir automático uma cor pré-definida por mim, né? Então a gente continua extraindo aqui, eu posso extrair o autor, a thumbnail. Eu vou tentar aqui obter o guild data aqui, né? Então eu faço um dbget, passo aqui a minha collection de guilds que tá dentro de db e tento obter aqui um documento com o ID da guilda que foi passado aqui na nossa função, né? Então se não tiver aqui a guilda, a gente vai retornar, porque não tem o que fazer, né? A gente vai conseguir obter o ID do canal de logs que a gente configurou lá no comando de configurações, né? Então não adianta de nada, né? Então logo a gente já vai fazer isso, né? Vamos pegar aqui o canal que a gente vai estar usando para enviar as logs, né? Então a gente vai tentar obter aqui do cache de canais da guilda, passando aqui o guild data logs channel, que é uma string, né? Ou undefined. E olha só, como tá undefined, a gente não vai conseguir obter, né? Então a gente pode passar um ou aqui e uma string vazia. E mesmo assim, ó, se não tiver definido, ele vai passar uma string vazia e não vai achar nada aqui dentro, né? Ele pode vir undefined se ele não achar. Então a gente faz a checagem aqui, né? A gente põe aqui uma negação. E o que a gente vai negar? A gente vai negar que o channel é um text-based, né? Então se ele não for um text-based, se ele não tiver a função send, a gente retorna o código, né? Porque pode ser que a gente tenha passado um ID aqui, mas o canal pode ter sido deletado, né? Então a gente sempre tem que fazer as verificações. Então vamos criar aqui nosso embed, né? Eu já vou abrir aqui o new embed, vou passar as propriedades já com os padrões do embed aqui. Eu posso passar aqui o title, o autor, eu vou passar aqui a color, eu vou estar usando aqui a função x2rgb aqui da minha lib Magisk Discord, né? E essa função aqui só vai funcionar se a gente passar uma cor hexadecimal aqui, né? Então certifique-se de sempre passar uma cor hexadecimal para essa função, né? Senão o seu bot vai crashar. Então vamos lá, a gente põe a thumbnail aqui também. E agora na description eu vou pôr aqui o message, né? A mensagem aqui que a gente quer passar na nossa log. E eu vou definir um footer bonitinho aqui, né? O ícone vai ser a imagem aqui de quem executou essa log, né? E agora aqui no text do footer, eu vou usar o BR Builder aqui também, da minha lib Magisk Discord. A primeira linha vai ser por, e aí o display name de quem executou o comando, né? Então, se for o bot que executou o comando, vai ser por escort, né? Que é o nome do bot aqui que eu tô usando. Se for eu que executei aí para ter a log, vai ser por Rinco, né? E aí, na segunda linha, eu passo aqui administração e o nome do server, né? Você poderia colocar o que você quisesse aqui, né? Só tô colocando isso aqui porque é a forma que eu vou estar usando para decorar isso, né? E eu vou pôr aqui o timestamp, né? Que é o horário de quando que isso aqui aconteceu, né? Então eu só crio uma nova data aqui. E aí é só usar a função send aqui do channel, né? Por isso que a gente fez as verificações. E a gente só precisa passar aqui um array de embeds com o embed que a gente acabou de criar. Então nossa primeira função logs já está pronta. Então agora a gente vai criar aqui a nossa função para dar o cargo e registrar um novo membro, né? Então vamos lá, olha só. Aqui dentro dessa pasta system eu vou criar um novo arquivo chamado register. E olha só, não confundam com a função register que a gente tem aqui. Essa função que está dentro da pasta database, ela vai mexer diretamente com os dados do nosso Firestore. Já a função dentro aqui da pasta systems, dentro da pasta functions, a gente vai estar mexendo com o Discord, né? Com as interações que vem do Discord. Então vamos lá, eu já começo importando tudo que eu vou usar aqui na função, né? E aí a gente vai exportar aqui uma função assíncrona chamada register new member. Ela vai receber aqui um guild member, né? E a gente já vai começar extraindo coisas aqui do member. A gente vai extrair client, guild e user. Primeiramente eu vou verificar se o usuário é um bot. Eu não quero registrar bots no meu Firestore, né? Eu quero registrar só os membros humanos, né? Como o Discord chama, né? Membros que não são bots são membros humanos. Então caso o user seja bot, o código vai parar aqui mesmo. Mas caso não seja um bot, a gente vai obter aqui da collection de guilds, passando aqui o ID da nossa guilda, né? E olha só o que eu vou fazer aqui. Essa função ela vai executar em paralelo com as outras coisas que a gente vai passar aqui para baixo, né? Então, olha só. Quando a gente conseguir obter os dados aqui da guilda, a gente primeiro vai tentar obter o ID do cargo, né? Que a gente definiu aqui para esse sistema global. Então, olha só, dentro do data aqui a gente tem um guild document, né? Então, a gente vai acessar aqui as propriedades opcionais. A gente não tem certeza se elas existem, então a gente passa diversas interrogações aqui, porque aí se uma não existir, vai retornar undefined, né? Então eu não quero undefined aqui, eu quero uma string. No caso, se isso aqui seja undefined, a gente põe um ou aqui e aí uma string vazia. E agora a gente vai fazer um if aqui de multi-check, né? Então eu vou checar aqui se não tem o cargo com esse ID aqui dentro da collection de cargos da guilda, né? A gente tá verificando se existe um cargo, né? Com o ID que a gente salvou no banco de dados, porque pode ser que a gente salve o ID e acabe deletando o cargo futuramente, aí a gente esquece, sabe? Então a gente
gente checa isso, ou a gente vai checar aqui se o membro tem um cargo com esse D, né? Então, se alguma dessas condições for atendidas, o nosso código vai retornar. Porque o que que a gente vai fazer aqui embaixo? A gente vai adicionar o cargo para ele, né? O cargo com esse D. Então, se o cargo não existir, não tem como a gente adicionar o cargo com esse D. E se ele já tiver o cargo, não precisa adicionar, né? Ele já tem o cargo. Então, agora a gente vai fazer um if aqui embaixo. A gente vai verificar aqui, ó, se esse D aqui já tá no nosso banco de dados, né? Então, se ele tiver, essa função aqui não vai registrar um novo membro. Então, a gente põe esse await aqui porque essa é uma função assíncrona que retorna o booleano, né? Então, a gente tá verificando aqui se tem um registro já com esse D. Então, se tiver, o nosso código para aqui mesmo. Mas se não tiver, a gente vai usar a função create register, passa aqui o nosso user, né? Só isso aqui já funciona, ele já criou o nosso registro, mas vamos enviar nossas logs, né? Então, a gente usa aqui a nossa função guild log, que a gente puxou aqui direto aqui do arquivo de logs, olha só. E a gente já pode passar as opções aqui, né? Vamos passar a primeira guilda, né? Que essa função requer. Vamos passar também o executor. O executor, no caso, foi o próprio sistema, né? O próprio bot. Então, eu posso passar aqui o client user. E agora na mensagem, eu vou usar aqui a função brbuilder também do Magicyan Discord, né? A primeira linha vai ser novo membro registrado. E a segunda linha aqui vai ser uma formatação especial aqui. Vou passar aqui uma menção ao membro. E eu vou passar aqui em negrito o arroba do usuário, né? Então, a gente usa aqui o user.username. Ó, não confundam. Esse user aqui eu tô extraindo do member. E esse user aqui eu tô pegando do client. Então, esse aqui é o user do nosso bot e esse é o user do novo membro que entrou no servidor, né? Então, eu vou pôr uma cor aqui diferente. Eu quero que a cor seja verde. Então, eu tô passando aqui essa propriedade aqui que eu sei que é verde lá no meu arquivo de configurações. E eu vou passar aqui um autor customizado, né? Então, eu quero que o título aqui do autor seja sistema de registro e o ícone seja o avatar aqui do nosso usuário, né? Nossas funções já estão feitas. A gente só precisa agora usar elas, né? Então, a gente vai interligar as coisas. Então, olha só, pra gente começar aqui, eu vou acessar aqui a pasta events dentro aqui da pasta Discord, né? Eu vou apagar esse evento de exemplo aqui, não quero mais ele. É o evento de exemplo que vem com a base. E olha só, a gente vai fazer um esquema um pouco diferente aí dos outros sistemas que eu usei eventos aí, né? Então, primeiro, eu vou criar aqui uma pasta chamada guild e outra pasta chamada message. Eu vou estar criando eventos relacionados a cada um dessas coisas, né? E dentro desses eventos, eu vou chamar funções. Eu vou fazer dessa maneira para não criar tantos listeners, né? Porque o Discord ele tem um limite para você criar os listeners. Não só o Discord, né? O Node tem um limite. Então, se a gente criar muitos listeners de evento, a gente pode acabar aí estourando a memória, né? E quando a gente enviar lá nas hosts aí de Discord que a gente usa, ou até mesmo o host de VPS, né? Pode acabar dando ruim, né? Então, já vamos começar já fazendo um código otimizado, né? Então, eu vou criar aqui o evento onJoin. Eu gosto de chamar assim, né? Ó, antes da gente criar, eu esqueci de uma coisa, né? Vamos vir aqui no nosso index de funções e vamos exportar tudo de systems/register, né? Então, assim a gente pode puxar direto da pasta funções, né? Então, vamos lá, olha só. O que a gente vai estar fazendo aqui? O onJoin aqui, dentro da pasta guild, vai se referir aqui ao evento guild member add. Então, a gente vai abrir aqui o run. Eu já vou passar aqui o register new member. E olha só, isso aqui vai ser uma dica para todos os próximos vídeos que a gente vai estar fazendo. Eu só vou criar esse evento aqui uma vez. O guild member add, eu só vou criar ele uma vez aqui. E esse evento aqui, ele vai executar diversas funções que a gente for precisar desse evento. Então, é só a gente criar a função e especificar que a gente quer receber como parâmetro um guild member, né? E a gente vai passando as funções aqui, né? Então, a gente poderia ter diversas outras funções de guild member add e a gente executa todas elas em um só listener, né? E isso vai otimizar um pouco aí o nosso bot e assim fica melhor, né? Aqui dentro da pasta message, eu vou criar o onCreate, né? Então, olha só, já importo tudo que precisa aqui. Vamos criar o nosso evento. O evento vai ser o message create. Então, sempre que a gente quiser usar esse evento, a gente chama aqui uma função dentro do run aqui do evento, né? Então, olha só, eu vou estar extraindo aqui o member da mensagem, porque na nossa função register new member, a gente precisa do member, né? Não de uma mensagem. Então, como o member aqui pode ser nulo, eu vou fazer um if básico aqui. Então, se tiver member, ele executa a função pra gente. E tá pronto! Tá pronto o nosso sistema, olha só. A gente já interligou tudo aqui, já concluímos todas as etapas. Era só isso que precisava, olha só. Foi até que simples, né? Dessa maneira aqui, o nosso sistema de registro já tá funcionando perfeitamente. Quando o membro entrar no servidor, ele vai ter um documento criado lá no Firestore e ele vai receber o cargo que a gente configurou através dos comandos aqui de sistemas, né? Olha só, a gente usa esses comandos de sistema aqui para configurar as coisas no banco de dados. Quando o novo membro entra no servidor, o nosso código vai puxar lá do banco de dados o ID do canal e do cargo, vai dar o cargo pro membro e vai enviar as logs aqui no canal, né? Então foi isso, galera. A gente terminou aí o nosso sistema completinho aí de registro e autocargo, né? A gente também criou um comando de configuração para isso. Esse vídeo foi uma base aí do que a gente vai estar fazendo nos próximos vídeos e
E nesses próximos vídeos eu vou estar citando esse vídeo aqui, né? Então esse vídeo é importante porque ele serve aqui de partida pra gente estar criando outras coisas, né? Então se você acabou ficando com dúvidas aí, se você não entendeu alguma coisa, eu recomendo você tentar voltar ao vídeo, assistir um pouco mais lento aí, tenta prestar um pouquinho mais atenção, sabe? Mas se mesmo assim você não conseguiu, pode entrar no meu servidor do Discord aí, é o primeiro link da descrição. Entra aí, desce aqui os chats, olha só, tem um chat de dúvidas aqui, pode entrar e perguntar qualquer coisa aí que você não entendeu ou qualquer problema que você tá tendo aí. Eu ou a galera que tá aqui vai tentar te ajudar e vem com a gente aí, né, no mundo da programação de bots de Discord, né? Então foi isso, eu sinceramente espero que vocês tenham gostado e também espero que tenham entendido. E não se esqueçam, eu sou o Rinco.